Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Fracchia e se você escolheu assistir a este vídeo, eu acho que nós temos pelo menos uma coisa em comum. O interesse por uma grande paixão nacional, que não é o futebol e muito menos cerveja, mas sim ela, a telenovela. Obra audiovisual que durante décadas foi rainha absoluta das noites dos lares brasileiros e que continua exercendo um belo reinado, já que ainda é o produto de maior audiência da televisão brasileira, que começa a migrar até para os serviços de streaming. Esta é a atividade online. Telenovela, o processo de criação. Fica aqui comigo que eu vou contar para você o passo a passo do processo para o desenvolvimento do roteiro de uma telenovela, da sinopse até a elaboração dos textos dos capítulos. A proposta desse vídeo é fornecer um material de introdução às práticas e aos estudos desse universo maravilhoso do roteiro da telenovela. Ao final do nosso encontro, eu espero conseguir despertar em você, caso você ainda não tenha, um olhar crítico sobre o gênero telenovela, para que a gente se expresse além do gostei ou não gostei desta daquela novela porque ela é chata ou legal. Que a partir desse vídeo você possa começar a justificar tecnicamente porque uma determinada novela te agrada ou não. Isso não seria exibicionismo, mas um exercício de pensamento crítico. Algo muito importante para tudo na vida. Para aqueles que gostam e têm vontade de escrever roteiros audiovisuais, este vídeo vai apresentar um modelo de referência para a elaboração de projetos e roteiros de telenovelas, mas que podem ser utilizados também na elaboração de longas, curtas-metragens e séries. Para começo de conversa, é claro que não existe um manual, uma fórmula secreta que permita que se aprenda a conceber uma telenovela de sucesso. Ninguém pode afirmar que uma telenovela de sucesso se escreve dessa ou daquela forma. No entanto, existem sim técnicas que contribuem para a busca de uma obra de sucesso. O conjunto destas técnicas costuma ser chamado de carpintaria. E elas não podem ser encaradas, essas técnicas, como uma camisa de força. Certa vez ouvi Duca Rachid dizer que é como se existisse uma receita de bolo em relação à fórmula da telenovela e que a gente precisa aprender. Depois de aprendê-la, a gente precisa dominá-la. E só a partir do seu domínio é que a gente pode quebrar alguns aspectos, podendo assim escrever novelas pioneiras, inesquecíveis. Nessas quebras, mudanças de ingredientes da receita surgem obras inesquecíveis, grandiosas. Inspiração e criatividade são palavras necessárias, mas elas não vêm do nada. Não existe acordar inspirado e escrever uma novela inteira. Inspiração e criatividade são frutos de trabalho, de estímulo, não são o segredo de um telenovelista. Inspiração e criatividade podem ser causas, mas são também consequências. E é disso que quero começar a falar. Antes de falar de técnicas, precisamos de um ponto de partida. E eu considero como ponto de partida importante aqui para a nossa conversa apresentar alguns conceitos, alguns comportamentos necessários para um autor de novelas e ou um aspirante a autor de novelas. Esse é o nosso primeiro tópico. Escrever, e não apenas escrever uma telenovela, mas o ato da escrita. Escrever, seja o que for, é algo que envolve técnica, disciplina, prática. É um hábito. E um hábito que precisa ser regular, diário. Uma vez, estudando com Luiz Alberto de Abreu, um dos maiores dramaturgos brasileiros, eu o escutei dizer que escrever é horas bunda. E achei a definição maravilhosa. Não tem hora-aula? Então, a escrita tem a hora bunda. É sentar diariamente diante de um computador, de um caderno, enfim, e se obrigar a escrever alguma coisa. Claro, que a maioria dos textos que você escrever vai para o lixo, ou para a lixeira do computador, mas não tem problema. O importante é o treino. Treino é prática. E é a prática, a boa prática, que pode levar a gente ao aperfeiçoamento, ao domínio da técnica da escrita ou de qualquer outra prática. E deste treino podem sair, sim, boas ideias, excelentes criações.
Todos os autores com os quais eu já estudei sempre reiteraram a importância dessa prática regular. Eu lembro da Thelma Guedes dizendo, em uma das aulas que tive com ela, para a gente escrever com regularidade, para a gente se disciplinar para isso. Escrever é reescrever. Essa frase, escrever é reescrever, me parece um mantra do telenovelista. Quando estudávamos com Agnaldo Silva, na Masterclass que gerou a sinopse de Fina Estampa, a maior audiência da segunda década do século XXI, a reescrita era uma constância em nossos exercícios. Reescrita dos nossos núcleos de personagens, reescrita dos perfis de personagens, reescritas de tramas, de cenas do primeiro capítulo, de diálogos. Bom, já com a novela no ar, se a reescrita não vai receber um tempo de dedicação semelhante ao que ela recebe durante a reescrita, né, de uma sinopse, do primeiro capítulo de uma novela, a imersão no trabalho é ainda maior. Afinal, são 5 a 6 capítulos a serem entregues por semana. Por conta disso, também é comum muitos autores dizerem que escrever uma telenovela é sacrificar um ano de sua vida. Você aí que está me assistindo e tem vontade de escrever novela, anota isso, hein? Um ano de sacrifício. Com a novela no ar, não vai existir a possibilidade do hoje não estou a fim de escrever, ou hoje a inspiração não veio. Com o produto no ar, o autor com a sua equipe tem que produzir 40, 50 laudas diariamente para uma equipe de dezenas de pessoas. E se você não encaminha os capítulos, a produção para. Mas ela não vai parar. Se você não enviar, alguém vai enviar. E quem é que vai enviar? O autor que vai entrar no seu lugar. Logo, não tem essa de ser refém da criatividade, hein? Por isso, a importância da disciplina de trabalho, da técnica de planejamento, da consciência da carpintaria dramatúrgica. Por tudo isso, a um roteirista não basta ter talento nem crer que a criatividade é a resposta para todos os seus males. Ideia, todo mundo tem. O diferencial está na capacidade de executá-la. Eis o pulo do gato. Isso pode e deve ser treinado de forma organizada. Bom, além do estudo prático, há o estudo teórico. Hoje em dia, com tantas novelas disponibilizadas em serviços de streaming, não só novelas brasileiras, mexicanas, novelas orientais, inclusive, a chance de estudar uma obra, analisando uma cena, um capítulo, uma história, um personagem, é de uma facilidade inédita. É um estudo que precisa ser feito e, para a gente que gosta de novela, é um estudo muito prazeroso. Vamos lá. Apresentado um perfil adequado para um autor, colaborador de telenovela, comecemos a falar do gênero propriamente dito. Gostei, teu perfil, estou a fim de experimentar, exercitar meus dotes literários e pensar aí na criação de uma telenovela. Ok, mas por onde começar? Boa pergunta, por onde começar? Bom, pelo fundamental. E o que é fundamental numa telenovela? O que não pode faltar numa telenovela? Uma história. Só vai haver uma telenovela, boa ou ruim, se houver uma história. Uma boa telenovela vai ter uma história boa e bem contada. Toda história necessariamente vai ter um conflito. Tá, mas e onde encontrar uma história? Esse é o nosso próximo capítulo. De onde vem uma história? De onde vêm as ideias para uma boa história? Não é da nossa vida pessoal. Vejamos Shakespeare, Sófocles, Chekhov, Nelson Rodrigues, Ibsen, Janete Claire, Ivani Ribeiro, Manuela Dias, Aguinaldo Silva, Manuel Carlos, Benedito Rui Barbosa, Gilberto Braga, Quentin Tarantino, Charlie Kaufman, os irmãos Coen, João Emanuel Carneiro. Nenhum desses autores escreveu alguma obra contando suas histórias de vida. Grandes obras desses autores e de outros autores partem de lendas, de histórias míticas, da história do mundo, de matérias de jornais, de livros, de peças de teatro, de acontecimentos, de causos. E
roteiros e dramaturgias biográficas que partem da vida de pessoas famosas, recebem licenças poéticas para se transformarem em obras adequadas a seus gêneros. Condensar décadas de vida nas 2 horas de um filme ou de uma peça de teatro, ou em 8, 20 episódios de uma série, exige licença poética e domínio de carpintaria dramatúrgica. Então, para o autor, uma necessidade básica é alimentar seu repertório, colecionar história. E aí entra a importância da leitura e da experiência de vida. É necessário, sim, ler romances, contos, peças de teatro, biografias, jornais, sites de notícias, colecionando arquivos com matérias jornalísticas e também com causas que te contem, assistir e estudar peças de teatro, filmes, séries, novelas, observar pessoas e principalmente sair da concha, sair de nossas bolhas. A telenovela nunca registra apenas um extrato social e não é obra escrita para se comunicar só com um determinado tipo de público, algo que um livro pode fazer. Daí a importância da diversificação de nossas relações sociais. É conhecer periferia, se eu não sou da periferia. É observar a classe alta, se eu não sou da classe alta. É entender espectros políticos diferentes. É visitar regiões diferentes das que você mora e já visitou e conversar com as pessoas. É buscar entender os outros gêneros. E fazer isso sempre em condições de igualdade, nunca subestimando ninguém, nunca tratando as pessoas como ratinhos de laboratório e você como pesquisador superior. É buscar se integrar, ter relações empáticas. Só assim, com pesquisa e empatia, você não escreverá diálogos disfarçados de monólogos, com personagens que falam e pensam todos da mesma forma. E poderá descobrir inspirações para grandes histórias. Viu como inspiração não é fruto do acaso. Ela é fruto de um trabalho que tem entre suas funções a necessidade da criação de repertório. Não é copiar a história dos outros, porque isso é crime, mas é se alimentar de referências para criar as suas, imaginar as suas. Ainda mais no caso de um telenovelista, que contará muitas histórias dentro de uma trama maior. E da caixinha de ideias que um telenovelista vai alimentando, de onde pode sair o ponto de partida para a criação da história de uma sinopse de novela? Não há regra. Esse ponto de partida pode ser uma cena, um tema, um personagem, uma premissa, que é um ponto de vista sobre um assunto. Muitas telenovelas, por exemplo, partiram da trajetória do livro O Conde de Monte Cristo, um folhetim de Alexandre Dumas, no qual o herói de história, após vários anos, assume outra identidade e volta à sua terra natal para se vingar de seus inimigos. Quantas novelas não foram criadas com esse mote? Quantas que você não consegue lembrar? Com esse mote? Um monte, né? Mandala partiu da tragédia grega Édipo Rei, o bem-amado da peça teatral de mesmo nome do Dias Gomes, autor da novela e da peça de teatro, e inspirada em uma notícia de jornal. A matéria de jornal também foi o ponto de partida para a criação de laços de família. Já a história do Brasil é inspiração para Novo Mundo e nos tempos do imperador. Finalizando essa sessão exemplos, Senhora do Destino tem como ponto de partida a história de um sequestro muito famoso no Brasil no século XX, e Fina Estampa tem como ponto de partida a personagem Dona Griselda. Observe que o ponto de partida da sua novela e dessas histórias que eu contei está sempre ligado à história principal da telenovela. E é essa que, antes de se debruçar sobre a escrita da sinopse, você precisa contar de forma resumida na storyline. Lembro que no primeiro dia de aula da Masterclass com o Agnaldo Silva, ele nos apresentou a Dona Griselda. Se não me falha a memória, ela foi inspirada numa senhora que ele chegou a conhecer na juventude. Se não me engano, na juventude. O que sabíamos, o que nos foi dito é que Griselda era portuguesa, mãe solteira, trabalhava fazendo serviços tidos como masculinos e não tinha nenhuma vaidade, tanto que não possuía nenhum busto depilado. Essa mulher ganharia na loteria e, convencida pelos filhos, passaria a ter aulas para se comportar de uma maneira mais elegante. Uma referência distante a essa história é a peça teatral Pigmalião, de Bernard Shaw, escrita em 1913. Quem eram esses filhos? Quem seria o professor ou professora? Saberíamos depois. Tínhamos partido de uma personagem e encontrado o conflito dela. Uma storyline possível para a Fina Estampa é a seguinte, vou criar uma aqui.
Griselda, uma mulher sem uma vaidade, ganha na loteria e é convencida pelos filhos a mudar de vida, entrando em conflito com eles e com uma nova vizinha. É como se o storyline fosse o núcleo da telenovela. Como diz o próprio Aguinaldo Silva, qualquer história pode ser contada em 3 ou 4 linhas. Mais que isso, já fica difícil para comunicar a sua história. Se precisar de mais texto, dá para desconfiar de que a história não está legal. Daí a importância do storyline. É sinal de clareza de sua história e de propriedade sua sobre ela. Uma boa forma de pensar num storyline justo é se ele responde a perguntas básicas. Quem, o que, onde, quando, como. Busquemos essas respostas em fina estampa. Quem? É Dona Griselda. O que acontece? Ela fica rica. O como? Ganhando na loteria. O quando? O agora. O onde? É a cidade do Rio de Janeiro, que não aparece no storyline, mas está lá. Assim como eu propus essa possibilidade de storyline para fina estampa, você também pode pensar em um outro storyline para fina estampa ou para uma novela de sua preferência. Vamos fazer esse exercício? Exercício 1. Pense numa novela que você gosta e escreva em no máximo 4 linhas uma possibilidade de storyline para ela. Algumas dicas para a construção do storyline. Utilize verbos de ação e no tempo presente e uma estrutura sintática tradicional. Sujeito mais predicado mais complemento. E nada de colocar o desfecho da história nesse curto texto. É um material de apresentação da sua história, com o intuito de seduzir o leitor. Fez esse exercício pensando em uma telenovela de sua preferência? Ótimo! Faça outro storyline agora pensando em uma história sua. Com um storyline na mão, já é possível começar a desenvolver a sinopse. Para isso, precisamos de algo além do storyline. Precisamos de tramas e personagens. Bom, storyline é o núcleo da novela. Mas a novela, assim, como uma célula qualquer, não vive só do seu núcleo, né? A novela, além do núcleo, precisa de carne, veias, músculos, esqueleto, corpo, substância. O storyline precisa ser encorpado e, para isso, ele precisa de desenvolvimento das personagens do storyline, do surgimento de outros personagens e surgimento de outras tramas. Sobre tramas, uma telenovela tem a principal e as secundárias. A substância que eu falei tem que estar principalmente na história principal. Pensando em uma construção, a história principal é o alicerce da trama, a coluna. A Renata Pallottini, uma importante novelista e grande professora de teledramaturgia, deu aula na USP, diz em seu livro Dramaturgia de Televisão que se a telenovela fosse uma árvore, a trama principal seria o tronco. E nesse tronco tem que estar o grande conflito da trama. A novela é uma sucessão de muitos acontecimentos. Isso difere de uma minissérie ou de um caso especial. Quanto às novelas, ao longo de sua exibição não perderam o fôlego da trama principal porque ela foi resolvida antes da hora. O conflito dela era fraquinho, muitas. E por mais que histórias secundárias possam ocupar o espaço da trama principal, isso é uma falha, porque uma sinopse não vende a força de uma trama secundária, vende a história principal. E para ajudar a pensar numa boa trama principal, é preciso ter na cabeça que uma boa história tem pressão sobre seus personagens. As decisões do protagonista e antagonista refletem o andamento da história. Pensando aí numa grande telenovela brasileira, um grande clássico da nossa teledramaturgia, Pecado Capital. O protagonista Carlão se vê diante de uma situação de pressão. Ladrões esqueceram uma mala com milhões roubados dentro do táxi dele. O que fazer? Devolver o dinheiro ou achar que não é roubado? Sem muito tempo para decidir, o personagem resolve ficar com o dinheiro. E é graças a essa decisão dele que começa uma série de conflitos, porque é preciso esquecer a origem lícita do dinheiro e não ser encontrado pelos ladrões. Vê? Ao desenvolver sua trama principal, procura identificar qual pressão o personagem principal, protagonista, está submetido e quais outros conflitos podem surgir.
Já em relação às tramas secundárias, a gente está acostumado a ouvi-las sendo chamadas de tramas paralelas. Essa definição clichê é equivocada. Vias paralelas, por exemplo, elas não se cruzam. Logo, tramas paralelas também não se cruzariam. Imagina uma novela com muitos personagens seguem suas vidas sem nunca se encontrarem. Lembrou de várias novelas, né? Todas esquisitas. A novela bem montada, com fios de novelos bem entrelaçados, é aquela que apresenta, na definição do Silvio de Abreu, tramas convergentes, ou afluentes da trama principal, nas palavras de Lauro César Muniz. Pensando nisso, vamos fazer outro exercício? Pense em telenovelas que você conheça bem. Quais foram sucesso de público? Quais não foram? Lembre das tramas secundárias dessas novelas. Desenvolveram alguma ligação entre si ou eram jogadas? Eram paralelas ou afluentes da principal? De alguma forma reverberavam a trama principal? Se você criou mesmo um storyline, como eu pedi, e começou a desenvolver a trama principal, pense de que forma outras tramas podem se conectar a esse tronco, rio, utilize a metáfora de sua preferência, imaginado por você. Uma boa maneira de pensar nas tramas secundárias, dando coesão à sinopse que você vai desenvolver, é fazê-las reverberar a trama principal. Toda telenovela tem uma história principal que se conecta a alguns temas. Uma história bem amarrada precisa fazer esses temas principais aparecerem em outras tramas. É o universo de sua história. Vamos a um exemplo de fina estampa. O poder do dinheiro e o conflito entre essência e aparência são temas que aparecem na história da protagonista, Griselda, e personagem principal. E estão presentes também esses temas na trajetória da vilã, dos adolescentes coadjuvantes que se comunicam por internet fingindo outras identidades, do universitário que finge uma vida que não é sua, dos personagens que fingem histórias em busca de um tesouro, do jovem gerente da concessionária de motos que esconde seu caráter desonesto. Uma estrutura bem arquitetada a reverberar em várias tramas de uma novela, um tema, uma premissa, uma mensagem, pode ser muito bem exemplificada também na novela Força do Querer, de Dória Pérez. Muitas histórias dessa telenovela de enorme sucesso simbolizam a força de diversos quereres das personagens. É como se fosse quase uma questão de unidade temática, sabe? Lindamente presente também é Amor de Mãe, tema identificado claramente na trajetória do trio de protagonistas dessa novela, mas também na de personagens secundárias e em personagens de participações especiais, como as das atrizes Vera Holtz e Eliane Jardim. Bem, estou falando de tramas, história principal, histórias secundárias, como pensar em uma trama principal, como articular com ela as tramas secundárias. No entanto, tudo isso só pode ser feito através de personagens. Nosso próximo tema. O sucesso ou fracasso de um personagem passa também pela interpretação de um ator ou de uma atriz, às vezes mal escalados, limitados tecnicamente e às vezes donos de um carisma absurdo, fazendo com que personagens mal escritos se destaquem na história. Mas isso já é assunto fora do escopo do nosso vídeo. A um novelista compete criar grandes personagens no papel. Algumas características de um grande personagem de uma telenovela mudarão de acordo com o horário e tipo de novela, né? O tipo da história. Uma novela das 18 ancorada no melodrama clássico, por exemplo, pode apresentar um mocinho falível e um vilão clássico e esses serem excelentes personagens. Já uma trama das 18 horas que vai para o humor pastelão terá personagens caricatos, porque o gênero pede. Temas mais realistas pedirão personagens complexos. Não cabe mais mocinho absoluto ou vilão absoluto, exceto nessas novelas ancoradas no melodrama clássico. Numa trama realista, o mocinho perfeito é chato, e o vilão que não nutre bons sentimentos por nenhum personagem não é crível. O protagonista que erra, que não é perfeito, gera uma identificação necessária com o público. Já um vilão, ainda que não precise gerar identificação com os espectadores, se for só um monstro de maldade, a não ser que seja um personagem psicótico, vai gerar um estranhamento no público. Pode até recusar a história, né? Mesmo
na trama realista, vai ter personagem que não muda ao longo da novela. Foi uma necessidade do gênero telenovela. Esses personagens imutáveis são necessários, pois eles mantêm a base narrativa que o espectador vai acompanhar ao longo dos meses. Novela é fidelidade. Se a cada mês todos os personagens mudarem totalmente, ninguém reconhece mais nada. E o vínculo criado com os personagens deixa de existir. E aí, tchau audiência. Esses personagens imutáveis às vezes são chatos para o ator fazer, mas são importantes para a trama. Em suma, o tipo de personagem vai depender do tom da história que você quer contar. No entanto, há alguns aspectos comuns a todo bom personagem e que independem se a história é realista, melodramática ou um besterol. Um bom personagem, seja ele grande, seja ele pequeno, precisa ter função e objetivo, história. Às vezes a função é ser um personagem orelha, que é aquele que tem como função ouvir o protagonista, um amigo, um avô, um tio. E o seu objetivo pode ser apenas dar apoio ao outro personagem. Mas já que precisamos de histórias secundárias e não é legal encher a novela de personagens, por que não dar esse personagem com função de ouvinte uma história própria? E aí ele ganha um objetivo que o torna um personagem de ação. E isso é bom para todo mundo, para a história, para os atores, para o público. Por conta da importância da função e do objetivo de um personagem dentro da trama, muitas vezes o protagonista não é o personagem principal. Atenção! Nem sempre o protagonista é o personagem principal. O protagonista é aquele que leva a história da novela para frente, com suas ações tendo reflexo em toda a trama. E às vezes isso não é o papel do personagem principal. Quer ver um exemplo? A novela O Clone. O personagem principal é o Lucas, interpretado lá, pelo Murilo Benício, mas o protagonista é o Albieri. Já em Fina Estampa, como apontei anteriormente, Griselda é a protagonista e a personagem principal. Ao escrever a sinopse, depois dos capítulos de sua novela, é importante você ter esta clareza em relação aos seus personagens. E como novela não é monólogo, ninguém cria uma personagem só, isolada, sozinho. Um personagem é o que ele faz, o que ele fala e o que falam a respeito dele. Ele está em relação e é preciso ser pensado em relação aos outros personagens. Neste ponto, vale a pena lembrar da ideia de núcleo de personagens. Se a novela visa uma audiência ampla, é importante sempre pensar na ideia de um núcleo jovem, um núcleo maduro, um núcleo cômico, construindo assim as relações entre personagens e entre núcleos. Vamos lá agora falar em termos de quantidade de personagens. Personagens fixos, uma média boa, um total de 30, 40 personagens, mais um elenco de apoio entre 10 e 20. Novamente, vai depender do que sua história pede. E para a gente saber se não tem personagem faltando ou sobrando, é fundamental o mapa de personagens. Mapa de personagens é um gráfico, núcleo a núcleo da novela, que serve para a gente visualizar as relações e funções. Através de um mapa a gente consegue ver se tem dois personagens exercendo a mesma função, e aí é melhor eliminar um. Se as relações estão enoveladas, lembre que não são tramas paralelas, mas convergentes, os núcleos precisam se encontrar. O mapa de personagem não entra na sinopse de apresentação, mas pode constar na sua sinopse de trabalho. Aliás, sinopse de trabalho de apresentação é nosso próximo assunto. Mas antes disso, vamos fazer mais 2 exercícios, agora trabalhando com personagem. Primeiro exercício, o que o personagem central quer? Objetivos concretos. Ser feliz não é resposta. O que ele precisa para ser feliz, por exemplo? Casar com fulana, provar sua inocência, comprar uma casa, etc. Isso são objetivos concretos. Outro exercício, pense numa novela. Pense nos personagens, tempo, espaço, característica formal, características de gênero. Pensou? Pense com calma, dá pausa no vídeo. Exercícios feitos, vamos em frente. Temos uma storyline, pensamos numa trama principal com bom conflito, com suas ramificações em tramas afluentes e convergentes, desenvolvemos personagens e relações entre eles e seus núcleos, e agora
Vamos organizar toda esta produção para o nosso controle e para a persuasão dos produtores. Isso a gente faz na sinopse, ou sinopses. Eu já te explico. Existem dois tipos de sinopse de telenovela, a de apresentação e a de trabalho. Vamos falar primeiro da sinopse de apresentação. A sinopse de apresentação é que será encaminhada aos executivos e produtores de uma emissora. A sinopse de apresentação precisa ter o título da novela, o storyline, colocado logo de cara, e aqui em um tamanho maior que 3 ou 4 linhas, o ideal, meia lauda, o resumo da história a ser narrada, bem como da história pregressa e da história futura, que lhe forem pertinentes, perfil dos personagens, com lista dos personagens, incluindo elenco de apoio, descrição do momento e dos lugares que a história percorre e, opcionalmente, biografias sucintas dos personagens e explicitação de tema e premissa. Em relação ao conteúdo da sinopse de apresentação, esses são os tópicos imprescindíveis. Mas de que forma esse conteúdo precisa ser apresentado? De forma coerente e objetiva, sem firulas. A sinopse de uma telenovela, ela está mais próxima da linguagem jornalística do que da poética. Sinopse não é literatura, assim como o texto do capítulo também não é, mas isso é assunto para o próximo bloco. Sabe quando você escreve um projeto para concorrer em um edital? Alguma vez você teve preocupação artística na concepção do texto do projeto? Se teve, não deveria, porque você não está ali fazendo arte, você está apresentando um projeto, tentando convencer o avaliador, o produtor. Você precisa ser sedutor, persuadir o leitor, e não apresentar uma peça de fruição artística. Por isso a linguagem é direta. E nessa linguagem direta, o tom da sua novela já deve estar posto. Se você propõe uma comédia e o texto da sinopse é pesado, exageradamente denso, você já demonstra aí um problema de escrita. O avaliador da sua sinopse pode acreditar que talvez a comédia não seja a sua área. E aí, tchau, sinopse aprovado. E em relação ao tamanho da sinopse, uma sinopse de apresentação tem aproximadamente umas 50 páginas. Ela será menor, evidentemente, se você for um aspirante a telenovelista ou mesmo um autor titular em início de carreira. Se você não é um autor contratado, por exemplo, sua sinopse de apresentação terá a sinopse da história e perfil dos personagens e só. Exceção a esses casos, esse material de apresentação fica com suas 50 páginas em média. Para exemplificar o conceito de objetividade na sinopse de apresentação, vamos pensar no tópico personagem. Com 30 ou 40 personagens em uma telenovela, se você for detalhar tudo o que pensou de cada personagem, com esse tópico você chegaria a 100 páginas facilmente. Mas é a síntese que você apresenta. É apresentar, pensando em personagem, nome, sobrenome, idade, condição social e função, dedicando para a maioria dos personagens no máximo 4, 5 linhas. Claro, personagens principais podem levar meia lauda, protagonista uma lauda inteira, mas em nome da objetividade, coloque informações dos seus personagens principais no texto de desenvolvimento de sua história. Se escreveu muito dos personagens, guarda e coloque esse material na sinopse de trabalho para partilhar com direção, intérpretes. Opcionalmente, pode conter também descrição de cenário, por poesia, por literatura, não, por análise de custo da sua novela. A escrita da sinopse é uma etapa muito importante, pois te ajuda a adquirir maior clareza do percurso da sua história. Uma telenovela precisa ter uma sucessão de eventos. Como disse Roberto Maqui, o que o escritor procura são eventos. E um telenovelista precisa de muitos eventos distribuídos pela trama principal e pelas subtramas. Vários livros sobre roteiros trabalham com a ideia de estrutura de um roteiro audiovisual semelhante à de Maqui. Podemos identificar essa estrutura, essa jornada, não só em telenovelas, mas também em séries e filmes. Vamos dividir esse percurso em 6 partes. Primeiro, o mundo posto em sossego.
Segundo, uma virada de situação. Terceiro, problemas do herói. Quarto, passos de busca da solução. 5, resolução e clímax. Sexta parte, desfecho. Na sinopse de apresentação, o desfecho não é necessariamente obrigatório, mesmo que o protagonista de sua trama seja um doente terminal e seja claro que no final da novela ele morre. Você não precisa detalhar essa morte e todos os seus desdobramentos no último capítulo ou nos últimos capítulos da sinopse. Mas é sua obrigação ter para você mesmo esse desenho da situação inicial, mais virada, mais desenvolvimento, mais clímax, mais desfecho. Na sinopse de apresentação, a trama principal e também as afluentes não precisam ser muito detalhadas, mas você pode e deve incluir os pontos de virada, pelo menos os principais. É interessante pensar nesses pontos de virada, principalmente na modernidade, porque eles promovem mudanças na narrativa, alterações nas relações. Isso é muito importante. A novela não pode mais segurar a história. O gênero telenovela dialoga com a sociedade não só em relação ao conteúdo, mas também em relação à forma. E na forma a gente fala do ritmo de nossas vidas. Por exemplo, Por Amor é uma novela maravilhosa, mas o Atílio, o protagonista, nunca poderia descobrir que o seu filho não morreu apenas no penúltimo capítulo da novela. É um ponto de virada que não foi desenvolvido. Um exemplo. Enfim, ao ler sua sinopse, é muito importante você conseguir identificar o desenho de sua história, o percurso de toda a sua novela. Você vai ter consciência desse percurso e isso ajuda na redação. Você pode pensar na redação, nesse percurso, por exemplo, na estrutura de atos. Essa herança teatral foi muito explorada na divulgação de A Favorita. Um ponto de virada da novela Favorita, concluindo o primeiro ato, é a descoberta de quem é a vilã para o público. Outro ponto, concluído no segundo ato, a gente pode considerar que foi a descoberta de quem era a vilã da novela para os personagens. É claro que você vai ter ideia de quais são os pontos de virada da história que você cria, certo? Precisa saber. Mas não faça promessas na sinopse. Não se comprometa com números exatos. Tal coisa acontece no capítulo X, porque isso é impossível, a menos que seja algo do primeiro capítulo. Mas isso não está na sinopse, assim como o mapa de personagens também não entra, porque na sinopse de apresentação você não vai entregar tudo. Não prometa acontecimento X no capítulo Y, tampouco revele todos os segredos, não dá. Momentos cruciais, acontecimentos, datas, isso fica para a sua sinopse de trabalho. E outra coisa que não pode ter na sinopse de apresentação, erros de português. Corretor só corrige palavra, não corrige construção gramatical. Já pensou na sinopse com erros de português? Você só vai despertar uma coisa nos produtores: medo. Também não entra na sinopse de apresentação, como eu venho dizendo, todos os detalhes e revelações e segredos da trama. Você pode fazer um suspense. A exceção dos erros de português, que não deve aparecer em lugar nenhum, nunca. Todas essas outras coisas escondidas você coloca na sinopse de trabalho. A sinopse de trabalho é a sua sinopse particular, o seu guia, é o seu planejamento detalhado. Nessa sinopse, você aí sim coloca todas as suas metas de pontos de virada e todos os pontos de virada. No capítulo 30, Roque Santeiro retorna à Asa Branca. No capítulo 50, Tieta volta a Santana do Agreste. No capítulo 100, Nina revela que é Rita. Claro, isso é uma expectativa, porque pode mudar por N motivos. Por isso que na sinopse de apresentação você não promete data. No entanto, você estipular isso na sua sinopse pessoal te dá um percurso, uma noção de percurso, e te dá margem de manobra para antecipar ou adiar acontecimentos. Em relação a personagens, nessa sinopse, você acrescenta um mapa de personagens e desenvolve ainda mais os perfis das suas criações, caso você queira. É sempre um material que pode auxiliar os atores. Para concluir o assunto sinopse, um telenovelista já consagrado talvez não precise ter tudo tão bem planejado quanto a pontos de viradas e tramas paralelas, e pode deixar muita coisa aí se desenvolvendo ao sabor da audiência e de sua experiência. Então, se você é um telenovelista experiente, certamente você não está assistindo a esse vídeo. No nosso caso, a gente precisa de todo esse preparo.
Sinopse desenvolvida, entregue para avaliação e aprovada. Oba! Vamos para a escrita dos capítulos? Claro que tudo começa pelo primeiro capítulo. Geralmente os primeiros capítulos são escritos apenas pelo autor principal, ou duplo, ou trio de autores idealizadores do projeto. Especificamente sobre o primeiro capítulo, Thelma Guedes o considera o mais difícil. O público acabou de ficar órfão de uma história que ele acompanha durante meses e que pode ter sido um grande sucesso. Então, você tem uma relação com o desconhecido, né, que é sempre complicado. E aí o seu começo precisa ser forte, impactante. Mostre do que trata a história. É a apresentação do protagonista, do vilão, das relações primordiais, do tempo, do espaço, do conflito. É a apresentação do tom da novela, da linguagem. Justamente por isso, os primeiros capítulos ficam a cargo do autor, da equipe de idealizadores da novela, porque é a linguagem de quem idealizou aquela obra. Especificamente sobre o primeiro capítulo, estas são as informações básicas, porque em termos de redação, o que vale para o primeiro, vale para toda a novela, pensando no todo do capítulo, né? Formalmente, a redação do capítulo segue um padrão. Uma folha de rosto com o nome da novela, a lista dos personagens que aparecem naquele capítulo, e aí vem o texto do capítulo, sempre o cabeçalho, indicando se é interno, externo, se é de dia, se é de noite, quais os personagens, e na sequência o diálogo, os personagens, e tudo formatado em softwares específicos que nós podemos adaptar para a fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, com espaçamento 1,5. Uma linha com o título da cena, com as informações sendo externa, interna, noturna, diurna, e aí o diálogo dos personagens. Ainda em relação à forma, não tem preocupação com termos técnicos, nem faço indicações de planos. Você não é diretor da novela. Escreva close na medalhinha, se aquele close na medalhinha for fundamental para a narrativa. Por exemplo, capítulos adiante, o público identifica um personagem por conta daquela medalhinha. Aí você escreve close, que não é algo técnico, close na medalhinha. No geral, é importante no capítulo sempre a presença de algum dos personagens protagonistas, de subtramas, e se a novela tiver um núcleo cômico, a presença desse alívio cômico. Tudo isso tem a ver com a modulação do capítulo, que é algo extremamente importante. No primeiro bloco, o capítulo começa alto, é o desenvolvimento do gancho do final do capítulo anterior. No segundo e no terceiro blocos, o nível de tensionamento diminui, abordagem de tramas paralelas. E no quarto bloco, o capítulo fica alto de novo, se possível com ganchos para o capítulo seguinte. Gancho é um recurso excepcional para uma novela. É aquela cena com desfecho em aberto para o capítulo do dia seguinte. Boa novela precisa de gancho, de ganchos. Mas atenção, perigo. Não faça ganchos falsos. Isso é quebra de confiança. O telespectador se sente enganado, traído com um gancho falso. E aí há risco dele abandonar sua novela. Seguindo, se falamos em tamanho de sinopse e quantidade de personagens, precisamos trazer a questão numérica do tamanho e duração da cena. Cenas longas não existem mais, exceto em momentos cruciais da novela, por exemplo, no encontro de Dona Lourdes com Domênico. Se uma determinada situação pede uma cena grande, utilize a carpintaria dramatúrgica e divida a cena em partes menores, intercalando-a com cenas das tramas convergentes. Todo capítulo bom precisa levar a história adiante, ao mesmo tempo em que apresenta repetição de algumas informações, redundâncias, como o capítulo é feito de cenas com diálogos. Não podemos esquecer que haverá cenas com diálogos redundantes, porque todo o público precisa saber das informações da novela, sob pena de ficar perdido e abandonar a história. E a gente não vê todos os capítulos, né? Então você precisa repetir informação. Então, as cenas não podem mais encher linguiça. Conhece a expressão encher linguiça? Já é meio antiga, né? Enfim, toda cena precisa ter começo, meio e fim e algum conflito. Toda cena tem um dono. Toda cena acontece sob o ponto de vista de algum personagem.
Todo diálogo, como não tem mais cena para encher linguiça, precisa de progressão e direção. Não cabe mais cena de blá blá blá. Parece muita coisa, não é? Não é para ter cena de encher linguiça, blá blá blá. Toda cena tem começo, meio e fim, um capítulo precisa ter modulação. Como é que eu vou ver tudo isso antes de escrever? Para isso existe a equipe de colaboradores e a escaleta. A novela, já deu para perceber, né? É um trabalho em equipe também em sua escrita. E a chave da escrita está numa estrutura, num procedimento chamado escaleta. A escaleta, com a novela em andamento, é onde reside a autoria. Isso eu ouvi uma vez de Ricardo Linhares, um dos nossos grandes novelistas. Assim como a sinopse de trabalho é o norte do todo para o autor, a escaleta é o norte da parte, o norte diário. É o plano detalhado e conciso da unidade da novela, que é o capítulo. O que vai na escaleta? A descrição da cena, onde se passa, quem está nela, o que acontece. Às vezes cabem até frases. É como se a escaleta fosse um conjunto de pequenas sinopses das cenas de um capítulo, já na ordem de sua exibição naquele dia. Entende? Ela é escrita, de acordo com os novelistas que eu estudei, por meio de trilhas. Você primeiro pega o fio da trama da Griselda, por exemplo, ou da trama da Carminha, ou do Senhorzinho Malta, e descreve todas as cenas deles no capítulo. Aí você pega outro fio de trama e faz o mesmo procedimento. No segundo momento, você entrelaça esses fios e organiza a ordem das cenas do dia. É importante que a escaleta permita uma leitura fluida do capítulo. Se ela for lida com trancos, é possível o autor perceber que o capítulo está truncado e corrigir seu rumo antes que as cenas estejam escritas. Organização, planejamento sempre. Como planejamento é importante, a escrita te ajuda também a decidir o final do capítulo. Não dá para começar a escrever o capítulo sem saber o seu final. Entende agora porque às vezes tem novela que você assiste e o capítulo tem um tranco, ou parece que não aconteceu nada, que não teve um final, que você não entendeu. É ausência de planejamento, falta de escaleta ou escaleta mal feita. E aí entra a importância dos colaboradores e a comprovação do grande trabalho em equipe que é a escrita da telenovela. As cenas explicadas na escaleta são distribuídas pelo autor entre os colaboradores que, depois de escrever as cenas a eles destinadas, encaminham para um colaborador que atua como um montador, ordenando todo o material que ele recebe, dando um primeiro acabamento antes de enviar ao autor ou autora principal, que vai dar o arremate final. A relação entre o autor e os colaboradores não é apenas intermediada por um colaborador mais experiente, não. Há reuniões semanais ou quinzenais com todos esses escritores, onde se discute os rumos da novela. Ideias são debatidas para o trabalho na escrita dos capítulos em blocos de 5 ou 6 episódios. Isso depende do novelista, da novelista. Além disso, no mundo ideal, o autor e sua equipe sempre trabalham com uma frente de texto, de capítulos, maior do que a frente de gravação. Assim, existe aquela necessária margem de manobra para possíveis incidentes e acidentes que podem ocorrer. Às vezes coisas boas, olha, aquele personagem está dando certo, vamos dar mais cena do personagem X, Y. Enfim, depois da pesquisa para uma ideia, do storyline, do desenvolvimento da sinopse, chegamos à escrita do capítulo e ao seu guia, a escaleta. Dessa forma, todo o percurso de criação e desenvolvimento de um roteiro de telenovela está apresentado para você. Viu como não é brinquedo não, como diria Dona Jura de O Clone? Escrever novela é trabalho. Dependendo de inspiração, não rola mesmo. Espero que este longo percurso possa ser útil a você, a te ajudar na elaboração de suas ideias e projetos dramatúrgicos de novelas, séries, longas, curtas metragens, projetos em editais de concursos
E aguardamos as cenas dos próximos capítulos, quem sabe assistindo a alguma obra que você que me assiste hoje escreverá em breve. Obrigado. Tchau.